meu nome é Júlia e eu tô na turma C, no segundo semestre de EDS, da Unicesumar. Oi, me chamo Gabriel César, sou aluno do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas, segundo semestre. Oi, eu sou o Felipe Tosadori Silva, aluno de Análise e Desenvolvimento de Sistema da Unicesumar, e a gente vai apresentar um pouco do nosso projeto da IP. Bom, o nosso cliente tem ligação direta com 5 casos de uso, que são eles: realizar o cadastro, incluir cadastro, alterar o cadastro, excluir o usuário e listar o usuário. Ao realizar o cadastro, o nosso sistema automaticamente verifica esse cadastro para ver se ele é existente ou não. E aqui a gente tem um extend para mostrar os créditos. Ao incluir o cadastro e alterar o cadastro, a gente faz uma criptografia na senha, já que esses dois campos têm a ligação direta com a senha. Ao excluir o usuário, a gente somente exclui o usuário do nosso programa, e listar o usuário, a gente exibe, a senha criptografada e cria um arquivo TXT no nosso computador. Bom, para começar, eu vou mostrar um pouco do executável do arquivo, né, que seria o sistema funcionando. Então a gente tem um sistema de cadastro aqui, um menu para o sistema, e dentro desse menu a gente tem as opções. Vou começar mostrando a primeira aqui delas, que é incluir. Então eu vou criar um username, colocar o meu nome, ele vai pedir para criar uma senha. Se por um acaso eu digitar eu continuo, e eu vou tentar criar o mesmo nome aqui, porque ele tem uma validação de usuário já criado. Então eu vou voltar aqui pro menu. A gente tem a opção de alterar o cadastro. Então eu vou alterar aquele mesmo cadastro que eu acabei de criar. Vou colocar o mesmo nome, só que com tudo maiúsculo. E vou voltar pro menu. A gente tem a opção de listar também, que vai estar aqui o usuário já alterado, porque a gente já fez a alteração nele mais a senha. Apertando qualquer tecla a gente volta pro menu. A gente tem aqui uma opção de créditos. Antes de excluir aquele cadastro, eu vou mostrar também aqui uma parte, vou sair aqui. Esse daqui é o arquivo TXT que está salvando as informações. Então aqui já tem o cadastro com o nome alterado e a senha criptografada. E agora a gente pode ver que ele continua aqui, porque o código está lendo direto do arquivo TXT. E vamos excluir esse cadastro agora. Usuário excluído com sucesso. Volta para o menu apertando qualquer tecla numérica além do 1. Volta em listar. Ele já não se encontra mais aqui. A gente começa aqui pelas partes de inclusão de bibliotecas. A gente usou algumas bibliotecas aqui. E definindo já as variáveis fixas que a gente utilizar. Que daí, se a gente quiser alterar alguma delas, é só alterar pelo começo do código. Aqui são algumas variáveis que a gente definiu como global e todos os procedimentos e funções que a gente usou dentro do código. Aqui a gente vai ter o procedimento principal, né, que é o do menu. A gente usou um switch case embaixo dele aqui, e cada opção que você escolhe, ele te joga para dentro de um procedimento. O primeiro deles aqui é o incluir, né, onde ele vai fazer a inclusão dos cadastros. Então ele vai perguntar para o usuário um nome, ele vai verificar se esse usuário já foi cadastrado, e se o usuário não for existente, ele vai permitir o cadastro. Então ele vai fazer aqui toda a inclusão do cadastro, e aqui nessa função ele vai jogar para uma função que salva o cadastro dentro do nosso banco de dados, né? Que no caso é um bloco de notas. Então ele vai criar e já vai cadastrar o usuário dentro do bloco de notas, para quando a gente fechar o programa, ele não excluir as informações. Aqui ele vai estar perguntando para o usuário se ele quer incluir outro usuário ou então voltar para o menu. Aqui na frente a gente vai ter a função de listagem dos usuários, que funciona basicamente da mesma maneira. Quando a gente escolhe o case e a opção do listar, ele já vai listar todos os usuários que a gente tem cadastrado. Aí nessa parte que ele vai abrir o arquivo texto que foi criado para salvar os usuários, vai pesquisar dentro desse arquivo até ele ser diferente de nulo, né? Então quando ele abrir o arquivo texto e ele não encontrar mais nada, ele vai só listar os usuários que ele encontrou. E aí ele vai ficar esperando o usuário apertar alguma tecla para voltar para o menu. Para começar aqui tem um procedimento, né, alterar.
Essas são as variáveis que nós usamos. Ele vai perguntar para o usuário qual usuário ele deseja alterar. Esse aqui é o arquivo original, que junto com o arquivo temporário tá fazendo aqui para ver se eles estão funcionando corretamente. Feito isso, ele vai mostrar para o usuário que o cadastro foi encontrado e vai pedir as informações, que é o nome e a senha, para o usuário alterar. Feito isso, ele vai abrir uma função aqui junto para criptografar a nova senha. Aqui ele vai estar salvando, né, as informações dentro do arquivo temporário, e aqui ele vai estar renomeando o arquivo temporário com o mesmo nome do arquivo original e removendo o arquivo original. Aqui ele vai estar perguntando para o usuário se ele deseja prosseguir com as alterações ou se ele deseja voltar para o menu principal. Aqui no excluir ele vai usar a mesma lógica do alterar. Aqui tem as variáveis que nós usamos e aqui é a mesma lógica, onde vai perguntar para o usuário qual usuário ele deseja excluir, vai vir no arquivo original e no temporário procurar. E aqui, né, ele vai estar vendo se encontrou o usuário, se encontrou vai estar excluindo e alterando as informações do arquivo original com o arquivo temporário e está excluindo o arquivo original. Aqui ele vai estar criptografando e descriptografando a senha. Fazendo isso, né, ele vai puxar ali dentro da tabela ASCII e nessa parte aqui ele vai estar somando 20 caracteres a mais. Na parte de descriptografar, ele vai estar fazendo a mesma coisa, só que 20 caracteres a menos. Essa parte aqui é a função, né? É a primeira função que salva o arquivo dentro do arquivo TXT. Esse foi nosso projeto, né? Deu um pouquinho de trabalho, mas tá feito. E é isso aí.